Oi, colegas, tudo bem? A gente aqui no nosso projeto Medicina Integrativa e Centrada na Pessoa em 10 minutos. Hoje a gente vai falar de um tema polêmico. Por que é que medicina integrativa não é charlatanismo? Se você buscar na internet, você vai encontrar muitos relatos associando medicina integrativa a charlatanismo. E aqui nesse vídeo hoje a gente vai falar por que não é, quais são os critérios que regulamentam, né? Quais são os órgãos sérios que regulamentam as práticas da medicina integrativa, das práticas integrativas e como que a gente pode reconhecer aquilo que realmente é sério daquilo que não é sério. Tá bom? Então, se você tem interesse nisso, se você se preocupa com isso, né? Muitas pessoas eu vejo que gostam da linha de trabalhar corpo, mente, alma, emoções, mas assim como eu, ficam com medo de estarem fazendo algo que seja ineficaz para o paciente ou que seja tido como falta de ética, né? Então a gente tem que realmente ter muito cuidado em relação a isso, e hoje eu vou trazer para vocês o que é de verdade a medicina integrativa, os órgãos que regulamentam e como que a gente pode caracterizar uma prática como uma prática realmente que tem embasamento científico e como que a gente pode reconhecer aquilo que é ético e sério daquilo que não é, ok? Então, se você interessou, fica aí comigo que vão ser só 10 minutinhos. O grande desafio de tudo aquilo que é integrativo e que quando a gente se refere a corpo, mente, alma e emoções, é justamente o fato de colocar na balança, medir, pesar e dosar aquilo que é subjetivo ou aquilo que não é visto com o olho humano. Durante muito tempo, nós não acreditávamos em vírus e bactérias simplesmente pelo fato de que nós não conseguíamos enxergá-los. Foi muito difícil conseguir comprovar a existência de bactérias, por exemplo, porque não conseguia se ver, né? O Dr. Samuel Weiss, que fez um trabalho incrível numa maternidade em 1800 e alguma coisa, colocando as pessoas, os médicos, para lavar as mãos, ele foi tido como louco, porque ele acreditava que existiam germes, ele não dava esse nome ainda, germes nas mãos das pessoas, dos médicos, dos profissionais de saúde, e que isso contaminava as outras pacientes que acabavam morrendo pela mesma febre que a paciente anterior morria. Então ele foi tido como louco, ele morreu, ele se suicidou porque ele não conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem naquilo que ele falava. Então é muito triste essa história, mas ela nos mostra que realmente tudo aquilo que confronta o nosso status quo, a forma como a gente enxerga o mundo, é tido como algo errado ou algo que não tem validade científica. E hoje a gente já consegue medir e dosar muitas coisas, inclusive a energia, né? Ou você acha que um aparelho de ressonância magnética funciona como, né? O que ele faz? Ele pega aquele campo eletromagnético de determinado órgão saudável e do determinado órgão doente. E essa diferenciação ali de eletromagnetismo faz com que a gente tenha as diferenças dentro de um exame de ressonância magnética. Então a gente já sabe usar isso de forma diagnóstica e a gente tem aprendido cada vez mais a usar a energia também para entender os processos fisiológicos do nosso corpo. E é aí que entra a relação mente-corpo, né? A gente acha que é separado, mas o que a medicina integrativa íntegra traz é essa conversa sobre a integração entre mente e corpo. Tanto é que as práticas integrativas que unem mente e corpo, elas são as mais estudadas e cientificamente com boas comprovações. A ciência pode não conseguir, às vezes, entender o funcionamento daquela prática ou daquela forma de se usar aquela tecnologia, aquela ferramenta muitas vezes milenar, né? No entanto, ela consegue dosar os resultados daquilo na vida de uma pessoa. Então, alguns bons estudos que a gente tem, eles vão nessa linha de conseguir dosar os resultados do que aquela prática introduziu na vida da pessoa. E a medicina integrativa, na verdade, não é só uma prática integrativa, como eu vivo falando, como eu falei no primeiro vídeo, né? Ela é uma junção de você fazer promoção de saúde, prevenção de doença, de você ter um atendimento em que você gera mais autonomia para o paciente, em que você tem uma escuta mais ativa e acolhedora. Tudo isso é uma medicina integrativa. É esse resgate da arte de curar, é esse resgate do lugar de um ser humano olhando o outro, não só como uma máquina. E aí entram as práticas integrativas como apoio para a medicina integrativa. Hoje a gente tem dois órgãos
a gente tem um órgão americano que regula isso e que é muito interessante, que é o NCCIH, que é um órgão que foi criado justamente quando se começou a falar demais em práticas alternativas na época, em medicina alternativa, depois usaram o termo complementar e por último, em 2000 e pouco, eu não me lembro se 2001 ou 2004, começou a se usar o termo integrativo por entender que não era substituto como alternativo, não substituía a medicina convencional, não era complementar a medicina convencional, mas integrativo, integrava a medicina convencional. Então é justamente por isso que existe esse termo hoje. E então o que é que me norteia de uma forma ética? Tudo que a gente tem ligado a esse órgão americano, ele busca trabalhar dentro dos padrões de rigor científico e ético. Então, as práticas que eles estudam, que eles nos trazem, que eles mostram, elas têm embasamento científico, têm resultados. Então, a gente sabe, por exemplo, que a meditação é uma prática que tem muito resultado já. A yoga é uma prática que também tem muito resultado. Yoga, gente, não é só ficar de perna para cima, tá? Eu, por exemplo, introduzo dentro do meu consultório práticas de yoga através dos pranayamas. E isso é muito simples de ser feito e tem resultados incríveis a nível neuroendócrino. Então, a gente tem que desmistificar muitas coisas, né? Dentro do NCCH, por exemplo, também já se tem como a acupuntura extremamente bem sedimentada, a medicina tradicional chinesa, né? Muito bem colocada ali já, com muitos estudos mostrando. Então, a gente tem esse órgão que regulamenta, a gente tem a Organização Mundial de Saúde que reconhece a importância das práticas integrativas, que coloca a medicina integrativa num rol também de importância, a gente tem isso. A gente tem também aqui no Brasil a Política Nacional das Práticas Integrativas, né? Do SUS de 2006, que é uma política muito interessante. Se vocês quiserem dar uma lida, lá fala direitinho sobre prática a prática, sobre todas aquelas que são incluídas na política nacional. Então lá fala e descreve como elas podem ser usadas, os lugares onde elas são usadas e as referências que fizeram ter embasamento para que elas possam ser usadas no SUS. Então tudo isso já é muito interessante e já nos mostra que existe sim um caminho bem sedimentado nessa linha, que quando a gente coloca isso na nossa vida, a gente não está fazendo nenhuma novidade, a gente não está agredindo ninguém, muito pelo contrário, a gente está trazendo já embasamento naquilo que já é estudado, que já é conhecido. E existem 3 formas que se usa para caracterizar uma prática como aceitável e reconhecida cientificamente. Então, uma das maneiras é quando você consegue comprovar que o uso daquilo ali, por exemplo, um fitoterápico, altera anatomicamente, altera a nossa anatomia. Então, tem alguns fitoterápicos que alteram reações neuroendócrinas a nível de neurotransmissores que é possível ser comprovado. Uma outra prática que é possível ser comprovada, a meditação. Quando você faz uma ressonância magnética do cérebro, antes e depois você consegue ver muitas diferenças, né? Então, isso aí nos mostra que é possível ter comprovação. Uma outra forma de ter a comprovação é quando você tem ali práticas milenares que, por mais que você não as tenha, não saiba como funciona, por exemplo, o Reiki, você consegue comprovar os benefícios da prática na vida das pessoas que a utilizam. Então, a gente tem aí essa comprovação a partir dos benefícios daquela prática milenar, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, o Reiki, que falam de energia e que muitas vezes não são tão compreendidos, mas que têm bons resultados e é isso que importa, entendeu? Então, se você consegue medir os resultados, isso é importante. Uma outra forma é que mesmo que você não consiga medir os resultados, mesmo que você não tenha alterações a nível anatômico, que aquela prática também seja algo que já é muito instituído ali numa sociedade, por exemplo, e que você tem relatos, né? Então, assim, pode ser não seja uma prática milenar, pode ser uma prática de oração, por exemplo, mas você tem relatos ali e você tem alterações em exames, você tem alterações a nível físico mesmo e a nível de relatos de doenças mentais, doenças de questões emocionais. Então, são 3 maneiras que a gente tem de falar que realmente as práticas integrativas, essas funcionam, entendeu? E como que a gente pode reconhecer aquilo que não é ético, aquilo que a gente tem que ficar com o pé atrás, né?
a gente tem que ficar com o pé atrás com aquelas práticas ou com aquele tipo de comunicação que oferece, por exemplo, a cura total, que oferece algo meio mágico. Nossa, você vai fazer essa técnica, ela é incrível e você vai se curar muito rapidamente. Então, essas mágicas a gente tem que ter um certo cuidado, porque geralmente não é esse o processo. A gente sabe que falar e fazer saúde e cura tem muito do outro, mais do que nosso, e que a gente, na verdade, ali não somos mais do que uma liderança, alguém que vai ajudar o paciente naquele caminho que ele vai percorrer. Então a gente tem isso aí, a gente tem que olhar com cuidado para tudo aquilo que promete algo que é muito milagroso, que é muito misterioso, que é muito diferente. Então, e para isso a gente tem que olhar com cuidado. A gente tem que olhar com cuidado para todos esses tipos de tratamentos que oferecem curas e remissões milagrosas e que muitas vezes são extremamente caros, né? Não tem nada a ver de ser caro ou não, claro, porque eu acredito que cada pessoa, a gente tem que entender que todo profissional que se prepara nessa linha, ele tem um custo para aquilo, né? E que talvez isso envolva realmente um valor maior de consulta. Mas a gente tem que ficar com o pé atrás com tudo aquilo que é tido como milagroso e que você nunca ouviu falar. Tá bom? Então por hoje é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês a reconhecer e a entender que medicina integrativa não é charlatanismo. Tá bom? Um abraço, até mais.